Você aqui, hein, rapaz? Eu sempre te acompanho. Mesmo não estando aqui. E muitos de vocês também. Cinegrafista, você está ok? Brunão. Cadu, por favor. Boa tarde a todos, ao torcedor do Esquadrão. Hoje é um dia muito feliz para a gente, porque conseguimos, numa conversa, convencer uma pessoa que também queria estar aqui com a gente, o Rogério, que a carreira dele por si só já fala muito como atleta e agora também nos últimos anos como treinador. Desde a saída do Renato Paiva, foi uma negociação rápida, muito por termos definido o Rogério como a nossa primeira opção. E eu também como Bahia como primeira opção. Mas também o Rogério por ter escolhido o Bahia como primeira opção. Então, as ideias sobre futebol, sobre projeto, elas estavam muito alinhadas e, por isso, a gente está muito feliz hoje de começar uma nova fase do nosso projeto com o Rogério liderando. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. E... Bora, Bahia. Ó, que chique. Lá pro fundo. Fazer o contrário do símbolo. Vamos lá. Sim, fica do meu lado. Cadu, cadê a bola da camisa? Passou. Obrigado. Isso. Sorriso? Alguém conta uma piada aí, pô? Ah, melhorou. Rogério está na Bahia, né? É isso aí. Sorria, você está na Bahia. Deixa aqui, ó. Vocês têm alguma pergunta? Boa tarde, Rogério. Seja bem-vindo ao Bahia, à Bahia. O Cadu até soltou um pouquinho do spoiler, né? Mas a gente vai lembrar do Benjamin Beck no dia 29 de julho. Chegou a citar que o seu nome poderia ser um dos postulantes a ocupar o cargo do Bahia como treinador. Como é que foi essa negociação? Começou a partir de quando? E também a sua expectativa aqui no Tricolor. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade especial na minha vida, né? O Bahia por si só, pela sua grandeza, pela sua história, seus títulos, em conjunto com o Grupo City, eu acho que talvez seja a melhor oportunidade de trabalho para um treinador no país. Então eu venho aqui pela tradição do clube, pela história do clube e pela oportunidade da junção dessas duas marcas, né? Então esse é o principal para mim. A sua pergunta, quando começou? Quarta-feira à noite. Antes disso, vocês citaram essa notícia de não sei quanto tempo atrás, mas eu nunca tive contato com ninguém. Aliás, fui conhecer o Cadu aqui agora no domingo e falei pela primeira vez no telefone com ele na quarta-feira à noite. Eu estava lá no Mato Grosso, na fazenda, e recebi a ligação na quarta-feira à noite e nós, de madrugada, de sexta para sábado, nós já tínhamos tudo certo. O Uri e o Fran aí acertaram tudo para a gente e nós já encaminhamos a vinda para cá. Domingo já era uma programação, né, a folga, né, do domingo dos atletas, o que eu acho que era necessário para a gente começar o trabalho no dia de hoje. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia, Costa Filho da TVE. 2 horas antes do anúncio oficial do clube, circulou também nas redes sociais a informação de que você teria feito novas exigências ao Bahia e de que o acordo não poderia não acontecer. Que a gente viu que você já está por aqui vestindo a camisa do Bahia. Quais seriam essas ditas exigências? Elas passam pela questão da autonomia? Olha, eu assinei o contrato na sexta-feira, de sexta para sábado, à 1h. Então, eu não posso ter feito exigência nas últimas 2 horas, depois de ter assinado um contrato 30 e poucas horas antes de chegar aqui, né? Eu acho que eu venho aqui para ser o treinador do Bahia, eu venho aqui para tentar desenvolver atletas que já estão aqui, eu venho aqui para tentar fazer o meu melhor, eu com a minha comissão técnica. Essa parte administrativa,
Acho que o grupo que administra o clube por si só, acho que já mostra todo o seu profissionalismo e autonomia que tem para jogadores. É claro que haverá consultas sobre um determinado jogador no futuro. Para esse ano, eu acho que é um elenco fechado, o mercado já fechado para esse ano. E hoje eu trabalhei pela primeira vez com o grupo, gostei da atitude de todos dentro do campo. Então, assim, eu venho aqui para trabalhar na minha função, como treinador de futebol. Boa tarde, Rogério. E não fiz nenhuma exigência, não, viu? Aliás, fui bem... Cadê o Cadu, né? Que não estou vendo você. Fiz alguma exigência? Nenhuma exigência, não. Fui super bem recebido. Primeiro, eu estou na Bahia. Segundo, eu estou em Salvador. Terceiro, eu tenho a oportunidade de vestir a camisa do Bahia. E quarto, um grupo do tamanho do Grupo City, que talvez seja o lugar mais profissional que eu possa escolher para trabalhar. Então, esses já são motivos suficientes para estar aqui. Boa tarde, Rogério. Telmazone, do site BNews. Primeiramente, gostaria de desejar boas-vindas para você aqui no Bahia, que você consiga ajudar o clube a conquistar o objetivo da temporada, que é não cair para a segunda divisão. Pode-se dizer que você é um cara com uma carreira curta no meio dos treinadores, né? Mas mesmo assim já é muito vitorioso, passou por grandes clubes do futebol brasileiro e conquistou títulos importantes, Série A, Série B, Copa do Nordeste. Está me elogiando demais. A pergunta final qual que é? Eu queria saber de você, essa chegada ao Bahia, se você trata como apenas mais um clube nessa dança das cadeiras do futebol brasileiro que os treinadores passam, ou se você quer trazer aquela mentalidade vencedora para mudar o que vem acontecendo no Bahia nos últimos anos. Nunca é mais um clube. Na minha vida, nenhum clube foi mais um clube. Todos que eu passei, eu tentei sempre o meu melhor. A história são 25 anos como atleta de São Paulo, 2 anos como treinador de São Paulo, 3 anos como treinador do Fortaleza, quase 1 ano no Flamengo, né? A única passagem curtíssima foi no Cruzeiro, né? Mas eu trato isso aqui como a oportunidade da minha vida sempre, da minha carreira, e vou tratar sempre o Bahia como se fosse como o São Paulo. Acho que para explicar para vocês o mesmo sentimento que eu tenho, que é o lugar onde eu trabalhei 20 e tantos anos da minha carreira. Para mim é uma grande oportunidade. Eu sei do momento de dificuldade, o objetivo principal, que o time se mantenha na Série A. O segundo objetivo, que a gente possa uma vaga e dar um calendário completo para o Bahia no ano que vem, jogando uma Copa Sul-Americana. É difícil? Claro que é difícil. Com 3 dias de trabalho, você ir para o jogo, tem dificuldades? Tem. Mas nós temos que aprender a superar todos esses obstáculos. Rogério, boa tarde. Muito sucesso, boa sorte à frente do Sport Clube Bahia. Grande satisfação ter a oportunidade de estar falando contigo aqui. Igualmente. Um dos maiores goleiros da história do nosso futebol. Bom, quero falar sobre responsabilidade, né? Pressão, acho que você já está habituado a sofrer. Sim. Como atleta e como técnico, mas você recebeu uma mensagem nas redes sociais do maior treinador da história do Bahia, Evaristo Macedo. Você teve a oportunidade de dormir no CT Evaristo de Macedo. E estarei lá durante a semana toda. Perfeito. E eu queria saber como é lidar com uma responsabilidade como essa. Houve uma quebra de expectativa para o torcedor que esperava um pouco mais de tranquilidade esse ano. Sim. Né? Houve uma ruptura, uma mudança de comando técnico. Como é lidar com uma responsabilidade como essa, de estar hoje à frente do Sport Clube Bahia, de Evaristo Macedo? Eu acho que, primeiro, um grande abraço, Evaristo. E eu vi a mensagem nas redes sociais. Fico muito, muito feliz. Eu acho que é um risco, mas quem vive sem riscos não pode estar num grande clube, com grande torcida, um estádio que põe 30, 40 mil torcedores a cada jogo, né? E é o pacote que existe na carreira de treinador. 16 jogos, e eu acho que dão direção a uma continuidade de um projeto, que é o projeto do Grupo City, junto com o Bahia, que é essa permanência e dar sequência. Eu acho que tem tudo para, ficando numa Série A, você dar seguimento nesse projeto. E o Bahia, eu digo para você, dentro do que eu vi nesse pouco tempo, o Bahia é um clube que, se conseguisse sustentar esse ano na Série A, é um clube que tem muita força para chegar entre os 10 primeiros clubes do Brasil no próximo ano. Então, o grande desafio tem estilo de jogo do grupo, que é muito importante, mas nós temos que simplificar o momento. O momento é de priorizar o Bahia, e o grupo vai se beneficiar a longo prazo. O grupo que eu falo, o Grupo City, vai se beneficiar a longo prazo. Estilo de jogo? Adoro. É o meu jeito de jogar, é o jeito que eu gosto de jogar. Mais do que eu goste de jogar, eu sei que o torcedor ele quer o resultado, e nós temos que ir atrás do resultado. O tempo é muito curto, cada hora ela é importante para a gente, para preparar esse time,
E nós vamos tentar achar. Com algumas mudanças, se você muda muito, é muito, mas se você também continua na mesmice, também os resultados, em tese, tendem a ser os mesmos, né? Apesar que eu vejo muita coisa boa que foi feita aqui, um legado que foi deixado, um time de intensidade alta, jogadores comprometidos, eu acho que isso é o mais legal. O que importa agora é que a bola ela tem que entrar. Nós temos que fazer por onde ela entrar. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Tudo bem? O clube divulgou, poucas horas atrás, você conversando com os atletas, e você disse, o importante é vencer. Nesse momento, A gente vê, sempre pauta, a questão do time ter a vontade de vencer, do time de fato vencer. Porque querer... Todo mundo quer. Eu quero saber, Rogério Ceni, o que é que vai fazer, o que pretende passar para os atletas para encarnar, de uma vez por todas, essa vontade e essa gana, né, de conquistar os triunfos? Eu acho que o que eu posso mais colaborar com eles, talvez seja essa parte motivacional, e a curto prazo. Eu sou uma pessoa que respirei futebol a minha vida praticamente inteira, desde os 17 anos jogando como profissional. E para mim, viver sem vencer não é possível. Eu não posso admitir o fato de estar num clube desse tamanho e não conseguir vitórias. Isso me incomoda muito. E eu tenho certeza que incomoda todos os atletas. Então, nós vamos tentar, dentro da nossa maneira de ver o jogo, construir um time que seja bem competitivo e que nesses dois confrontos, que são os mais, né, agora quinta e segunda-feira, contra Curitiba e contra Santos, nós temos que trazer pontos, porque a situação ela começa a apertar. Depois nós temos um espaço para tentar desenvolver algumas coisas. Hoje nós já tentamos algumas coisas um pouco diferentes da forma que vinha sendo feito, e eu espero que a gente consiga já na quinta-feira um bom resultado, porque eu sei que um bom resultado, o torcedor do Bahia faz a diferença no próximo jogo, no jogo aqui contra o Santos. Eu tenho certeza que nós, em conseguindo um grande resultado, a Fonte Nova vai estar cheia e joga junto com o time. Ceni, seja bem-vindo à capital baiana, abraço para você. Na apresentação do projeto, eu conversei com o Ferran Soriano, que é o CEO do City, e perguntei a ele quando nós veríamos o Bahia dominante no futebol brasileiro, o Bahia voltando a ser dominante. Ele disse que sabe como chegar, mas não poderia precisar o tempo. Claro que a curto prazo é fugir do rebaixamento e em 2024 fazer um time melhor. Dentro desse projeto que você tem um contrato até 25, você acredita que no próximo ano, com as mudanças, algumas peças, nós poderemos ver um Bahia mais dominante, o Bahia jogando mais em cima e não só para fugir de rebaixamento? Honestamente, eu prefiro me preocupar com esse ano, que é um ano que eu acho que é o mais importante. Eu acho que é possível, com os atletas que nós temos, ter um jogo mais dominante. Eu acho que muitas vezes o Bahia teve mais controle de jogo. Te dou exemplos, por exemplo, de jogos que eu assisti contra o Corinthians, por exemplo, que o Bahia era para ter saído vencedor, assim como também poderia ter saído perdedor com o São Paulo, lá onde foi pressionado durante o tempo todo. Então, assim, nós temos que encontrar uma maneira eficiente, uma maneira que traga resultados. Nós foram jogadas 22 partidas com 5 vitórias, né? Nós temos que, em 16, nós temos que conseguir mais vitórias que essas 5 que a equipe tem até agora. Mas teve muitos jogos que o Bahia merecia ganhar, poderia estar numa posição superior a essa, e eu nem estar aqui com o segmento do trabalho do treinador anterior, do Renato, que eu acho que tinha uma relação muito boa com os atletas. Eu acho que ele também fez o melhor que ele podia no tempo que teve à frente do Bahia. Ceni, boa tarde. Boa Laura tarde. Cucino, da Rádio Band News. Primeiro treino hoje. Quais foram as suas primeiras impressões dessa equipe, que não é uma equipe barata, é uma equipe com bastante potencial e que está sendo muito subaproveitada? Bom, essa é uma avaliação, na verdade, tua, e eu respeito, né? Eu vejo jogadores com predisposição, com vontade de crescer, com vontade de vencer, sérios, focados, um pouco retraídos, eu acho que devido também ao momento, que é completamente compreensível, natural, e por isso que eu tentei. Eu não vi ainda nada, porque eu não tive tempo de abrir a internet, assim, eu vi só o que o pessoal me mostrou, não tive tempo fui dormir às 3:30 da manhã, montando o treino, porque conhecendo um pouco mais do clube, jogadores de madrugada, e só dormi 3, 4 horas. Mas eu vejo um elenco comprometido, e eu tenho certeza que o que eu posso fazer
tentar dar uma ideia, um caminho para eles. Mas quem vai executar, quem vai conseguir fazer a diferença, eu já joguei, e eu posso te garantir. Quem vai conseguir fazer a diferença são eles dentro do campo. E eles, eu acho que têm total capacidade para reverter essa situação que é relativamente delicada para o Bahia. Ceni, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia, seja bem-vindo a Salvador. Queria que você comentasse um pouco sobre o atacante Everaldo. A gente viu nos últimos dias, repercutiu uma fala sua no programa Bola da Vez, elogiando o atacante Everaldo, e por aqui ele tem vivido maus dias, né? Não tem feito muitos gols, a torcida tem pegado no pé. Sim. Queria saber se com você o torcedor pode ficar mais tranquilo, porque essa fase dele vai melhorar. Puxa, eu gostaria de te responder mais concretamente, mas eu no começo do ano, o Everaldo jogou na Chapecoense em 2018, se eu não me engano. Eu joguei com o Fortaleza, a Série B, e ele foi muito bem no jogo contra a gente. Eu gostei muito dele, é um jogador que tem potencial. Se não vem fazendo os gols, quem sabe agora com a chegada ele vai conseguir produzir cada vez mais. É um menino sério, correto, focado. Nós vamos tentar ajudá-lo, como todos os outros do elenco. E há uma disputa constante por posição. Né, dele, num Ratão que pode vir para dentro, no Minotti que pode jogar também como 9, é um finalizador mais de área, ele pode flutuar um pouco mais, enfim. Opções tem, há uma concorrência direta, isso é no mundo, isso é na profissão de vocês, é dentro do futebol, existe sempre uma luta por posição, tem muita gente boa, porque eu posso te garantir, tem muita gente que tem capacidade de jogar. É um elenco feito principalmente do meio para frente, onde tem o maior número de jogadores, é um elenco que é feito para jogar no mínimo 2 competições. E corta o coração, às vezes, você deixar um jogador fora, porque deveria ter jogo quarta, domingo, porque tem peças foi montado um elenco para se jogar mais vezes do que essas 16 partidas em 3 meses que restam do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Rogério, Manuel Nascimento, Rádio Transamérica. Questão de jogadores. Eu vi você pedindo a Cauli que ele retornasse o mais breve possível dentro da possibilidade. Vocês estão filmando muita coisa lá. Esse jogador, todo mundo sabe que é hoje o principal jogador do Bahia em termos de mídia e até do próprio futebol em si. O que é que você pode, nesse exato momento, sabendo que ele tem mais ou menos um mês para voltar, você tem um jogador que pelo menos faça alguma coisa parecida com o que Cauli vinha fazendo? Ele é um jogador bem específico, eu acho que aí é um mérito de quem foi o scout que avaliou ele para ter trazido, porque até antes não se falava tanto no Cauli, então aí também você tem um mérito, né, de quem o trouxe, né? Uma pena a gente não poder usufruir dele nesse momento, mas o importante é que ele retorne bem, e nós vamos encontrar uma maneira, às vezes de forma até diferente, porque ele é um menino muito talentoso realmente, mas nós vamos encontrar uma maneira de continuar sendo competitivo mesmo com a ausência dele. Eu acho que em breve, daqui 3 ou 4 jogos, nós vamos poder contar com ele também já treinando e fazer uma avaliação melhor. Mas é um jogador talentoso, um meia de muita qualidade, gosta de jogar por trás do 9, vir de fora para dentro, ele pode fazer, acho que várias funções. É um jogador interessantíssimo. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia, Salvador. Obrigado. Sucesso na sua nova caminhada. Obrigado. De um Rogério que visitou instalações do Manchester City há um tempo atrás e passou por muitos clubes, né, como treinador, teve sucessos, insucessos, e, na minha visão, você aprimorou ao longo das suas passagens a sua capacidade como treinador. Como é que você chega no Bahia hoje? É que você pode passar de do que mudou do Rogério para chegar hoje aqui no Bahia, para acrescentar os cabelos, né, que caíram um pouco. Nós eu e o Charles estivemos assistindo, inclusive, nós fomos assistir o jogo, tem uma foto que você está falando na frente do estádio, né? Nós fomos assistir um jogo entre Manchester City e Manchester United Sub-20, nesse dia, que tem essa foto. Coincidentemente, eu estava fazendo curso na FA, e nós ficamos durante 6 meses, por 15 dias, sexta, sábado e domingo, fazendo curso, e a gente pegava segunda, terça, quarta e quinta para ir visitar vários clubes na Inglaterra, para poder assistir treinamentos, conhecer metodologias de trabalho. Acho que foi para mim um desenvolvimento muito grande, importante. Foi onde eu conheci o Michael Beale, que hoje é treinador do Rangers na Escócia, e eu pude trazer para o Brasil, tanto o Charles quanto ele. Francês e inglês não combinam muito assim, né? Mas historicamente falando, né? Mas foram caras que me ajudaram muito no meu desenvolvimento como treinador. Foi onde eu pude aprender muito da
da área de construção, de treinamentos, trabalhos, como treinador, foram com eles. Então, para mim, foi super importante ter tido essa visita na Europa e ficado um bom tempo lá, porque é diferente, você aprende que as coisas caminham de uma forma diferente. Então, eu acho que até para entender como funciona essa relação do grupo com o próprio Bahia, foi para mim bastante importante. E era um desejo, eu juro, quando o Cadu fala, ele não está falando do desejo do Bahia. Eu esperei um projeto que eu achei que fosse o melhor para mim. E eu escolhi o Bahia porque eu achava que era o melhor projeto para a minha carreira. E quero, de todas as maneiras, entregar ao torcedor do Bahia, no mínimo, a alegria de estar aqui ano que vem e poder estar disputando essa mesma competição e, quem sabe, com resultados, espero eu, o grupo, com resultados bem melhores. Puxa, cara, a gente vai aprendendo na vida. Eu acho que toda experiência de vida positiva, como você falou, com títulos, conquistas, ou negativa, com derrotas em finais, como foi o ano passado, lhe traz cada vez mais conhecimento. Quem vive de vitórias e derrotas e não traz conhecimento delas, não valeu a pena ter vivido. Então, eu acho que sempre tendo que melhorar, nós não somos perfeitos, sempre temos defeitos, mas temos que aprender a evoluir a cada dia. Que eu possa ser melhor aqui no Bahia do que eu fui nesse último ano trabalhando no São Paulo.